No Acre são 6 horas mais 53 minutos. Já estou de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, desta terça-feira, 10 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você, meu amigo, minha amiga, em qualquer parte de Rio Branco. Você que acorda cedo todas as manhãs para ficar bem informado, para sair de casa bem informado, acompanhando as notícias aqui no Bom Dia Rio Branco. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, a sua companhia, o pessoal do 1º Distrito, pessoal do 2º Distrito de Rio Branco, do Taquari, pessoal da 6 de agosto também, pessoal que acompanha o Bom Dia Rio Branco na Vila Acre, no Albert Sampaio, pessoal aí também que acompanha o nosso programa no Santa Cecília. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. E você, das vilas, pessoal da Vila Manuel Marques, Vila Verde, aí no município, aí na região de Senador Guiomar, enfim, todos acompanhando o Bom Dia Rio Branco. É hora de eu dar uma dica para você que quer se tornar um excelente condutor de veículo automotor. A Autoescola Vitória tem carros novos, com ar-condicionado, motocicletas novas, uma equipe de instrutores totalmente preparados para tornar você um excelente condutor de veículo automotor. Além do mais, a Autoescola Vitória dispõe de uma estrutura completa para você que quer fazer a sua carteira nacional de habilitação ou para você que já é habilitado, quer fazer adição de categoria. A Autoescola Vitória tem ônibus e carreta para que você possa fazer essa adição. O pagamento é super facilitado lá na Autoescola Vitória. Você parcela o pagamento da sua habilitação em até 6 vezes, utilizando em até 6 vezes no boleto bancário ou em 8 vezes, utilizando todos os cartões de crédito. Portanto, Carteira Nacional de Habilitação é com a Autoescola Vitória, que tem o maior índice de aprovação no Detran. Fica na rua Minas Gerais, 815, no Preventório. O telefone é o 3223-5602. 6 horas e 55 minutos. Vamos voltar a falar do temporal que atingiu o Rio Branco na última sexta-feira, porque mesmo após ter passado a tempestade, a Prefeitura de Rio Branco, juntamente com o Corpo de Bombeiros, continuam dando suporte para a população que foi atingida. Lília Camargo traz as informações. Após 3 dias do temporal que causou destruição em vários pontos da capital, os trabalhos do Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Rio Branco ainda continuam a todo vapor, com a retirada de entulhos, desobstrução de ruas ou áreas onde houve desmoronamento de árvores e destelhamento de casas. Só no Corpo de Bombeiros foram registradas 330 ocorrências e no Centro Integrado em Operações, o CIOSP, outras 188. Mais de 100 árvores caíram, 246 toneladas de entulhos foram coletados e mais de 100 pessoas trabalharam a todo vapor para o restabelecimento da ordem na cidade. A prioridade nessa semana tem sido a retirada daquelas árvores que caíram, que estão ainda atrapalhando rua, calçada, acesso ou outra coisa. E também a equipe da assistência social continua dando assistência às famílias que foram mais atingidas pelo temporal, pelas chuvas de sexta-feira. O prefeito informa que a procura por poda de árvores aumentou consideravelmente após a tempestade. E apesar de não ser um trabalho da prefeitura, em casos particulares, Marcos disponibilizou o número CIOSP 190 para que as pessoas solicitem o serviço, que será encaminhado diretamente para a Secretaria do Meio Ambiente. Tivemos também destelhamento de casas na região da Baixada, em outros bairros, na Cidade Nova. Então, nós começamos o trabalho tão logo as chuvas cessaram, com o apoio da Defesa Civil, o apoio do Corpo de Bombeiros, a determinação do governador de colocar toda a equipe à disposição da Prefeitura. E a Censul, sexta, sábado e domingo, a prioridade foi a retirada das árvores da rede elétrica, para voltar imediatamente, religar a energia na casa das pessoas, retirar os locais onde nós tínhamos algum risco, rua, calçada, telhado que ficou pendurado. Nós tivemos um caso desse na Baixada, e ao longo de toda essa semana as equipes vão ficar permanentemente acompanhando todos os pontos que foram atingidos para que a gente termine de recolher os entulhos. São mais de 240 toneladas de entulho que foram
retiradas até agora, mas tem mais para ser retirado, e também os pedidos que chegaram no CIOSP e na CEMEIA para novas podas. As pessoas preocupadas com esses 2 grandes chuvas que nós tivemos com vento, tem novos pedidos de poda. Então, toda essa semana, as equipes estarão mobilizadas para atender as ocorrências que nós tivemos na sexta-feira. Apesar da chuva, o nível do Rio Acre, que até sexta-feira estava com 2,35 metros, diminuiu o volume das águas e nesta segunda-feira, dia 9, registrou o nível de 1,58. Como não há previsão de mais chuvas para os próximos dias, a tendência é secar mais. Na realidade, o rio ele não aumentou, teve um decréscimo bastante grande depois da chuva, justamente porque a chuva foi localizada, então no dia seguinte nós tínhamos 14 centímetros a menos e de lá para cá só baixou o nível. Hoje nós estamos com 1,58 m, um nível bastante crítico, o menor dos últimos 12 anos, então nós continuamos desta maneira em relação ao nível do rio. A chuva que choveu quase 130 milímetros na sexta-feira, absolutamente fez nenhuma diferença no rio e vamos permanecer ainda durante todo o mês de outubro nesta maneira. 6h59 e é importante que se diga, recupera as imagens do temporal para que a gente atualize as informações, para que a gente passe alguns detalhes para quem está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, de que esses temporais são ocasionados por conta das mudanças entre as estações seca e também a estação chuvosa. Segundo o pesquisador Alejandro Fonseca, da Universidade Federal do Acre, ele explica que é mais ou menos assim. É como se as 2 épocas do ano estivessem brigando entre si. A primeira, que é o verão, com uma amplitude térmica muito grande, e a segunda, o inverno, com temperaturas amenas, provocam diferença de pressão. Isso é bem característico da época e não é a primeira vez que acontece, e ele alerta que podem acontecer novos temporais similares ao que aconteceu na última sexta-feira. Enquanto as chuvas não tiverem mais estabelecidas e estendidas em todas as regiões do estado, ainda há possibilidade e probabilidade de novos temporais. O pesquisador afirma ainda que a chuva de sexta não teve a mesma característica em toda a capital. De acordo com ele, os fortes ventos ocorreram mais na região central e outras localidades próximas ao centro de Rio Branco. Portanto, como bem disse o prefeito Marcos Alexandre, vários pedidos de podas de árvore, isso já são as pessoas tomando cuidado, se precavendo para novas tempestades que possam ocorrer, que possam acontecer em todo o estado. E fica aí o alerta para você que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, 10 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Não esquecendo que você pode enviar mensagens de texto através do nosso canal de comunicação via WhatsApp, 999459965. Se não tem nenhum problema para ser registrado aí no seu bairro, na sua comunidade, você pode apenas mandar o seu nome, dizer o seu nome, o bairro que você mora, e daqui a pouquinho eu vou estar mandando um bom dia, mandando um alô para todos que acompanham o nosso programa. 7h mais 3 minutos, eu vou agora para o município de Cruzeiro do Sul, porque por lá, câmeras de segurança flagraram o momento em que um jovem foi morto, foi executado quando fazia uma tatuagem em um estúdio. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que uma dupla chega em uma moto em um estúdio de tatuagem para executar o jovem Matheus Cruz de Moraes, de 20 anos. A vítima foi morta enquanto fazia uma tatuagem na tarde de ontem, segunda-feira, no bairro São José, em Cruzeiro do Sul. A perícia informou que 4 tiros atingiram o jovem, que mesmo no local do crime foram encontrados 9 cápsulas. As imagens mostram o momento em que os 2 acusados chegam em uma motocicleta. O que está na garupa desce e aguarda abrirem a porta do estúdio. Já o comparsa fica do lado de fora o tempo todo. Era por volta das 16 horas, a rua estava bem movimentada. Após alguns minutos, o jovem que foi assassinado aparece correndo
e consegue chegar até o outro lado da rua. O assassino corre atrás e, mesmo com a presença de vários carros, ele atira contra o jovem que morre na calçada. O tatuador, que preferiu não se identificar, diz que o jovem estava no estúdio desde as 14 horas e havia ido fazer uma tatuagem. O autor dos disparos chegou perguntando o preço da tatuagem e pediu para ver o desenho que estava sendo feito no jovem que foi executado. Logo após a pergunta, o homem sacou a arma e começou a atirar contra a vítima, que tentou correr, mas mesmo assim foi morta. A Polícia Civil acompanha o caso, que já está com as imagens das câmeras de segurança que flagraram o crime de ângulos diferentes. Inclusive, um deles mostra a placa da motocicleta usada pela dupla. Muito abalada, a família do jovem afirma que esteve no Instituto Médico Legal para a liberação do corpo, mas não quis falar e dar maiores detalhes sobre o caso. Olha aí, o jovem estava dentro do estúdio fazendo uma tatuagem, chega dois homens em uma motocicleta, um deles entra disfarçadamente, se fazendo ali como cliente, que queria fazer também uma tatuagem, pergunta o valor da tatuagem. Ao receber a resposta, vai até o jovem que estava sendo tatuado e diz aí, deixa eu ver aí, meu amigo, o que tu tá fazendo? Aí o cara inocentemente mostrou, ele saca a arma, o jovem tenta correr e nem mesmo com a movimentação das ruas inibe o assassino de atirar contra a vítima. O jovem não teve oportunidade de se defender, foi morto na calçada e aí a dupla acabou fugindo. Olha a frieza com que age. O que está na motocicleta, o que está aguardando ali, ó, tranquilo, só esperando, enquanto o outro pratica, enquanto o outro executa a sua vítima para poderem fugir posteriormente. Cruzeiro do Sul, que era uma cidade tida como tranquila, agora registra essas execuções, assim como em Rio Branco, em outros municípios acreanos, em outros estados do Brasil, e é essa onda de violência que só cresce em todo o país. Está aí, ó, executou, voltou, pegou o capacete, consciente ele, né? Para não ser parado lá na frente pela polícia. Botou o capacete e saíram como se nada tivesse acontecendo. A vítima, você acompanha ali no canto do vídeo, ficou jogada lá no chão, sem vida, e aí coube então ao Instituto Médico Legal recolher o corpo. São 7h mais 6. Deixa eu mudar de assunto aqui no Bom Dia Rio Branco, dar uma amenizada, parar de falar dessa onda de violência que atinge todo o nosso estado e que a gente já mostrou aqui no Bom Dia Rio Branco, mas agora vamos falar dos profissionais de saúde, porque eles receberam um curso de capacitação no AFA Jardim. Lília Camargo. O governo do estado, por meio do gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, promoveu na manhã de segunda-feira, dia 9, no AFA Jardim, um curso de capacitação a profissionais da saúde relacionados à psicomotricidade relacional. O curso é resultante do primeiro módulo de um curso ofertado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a qual a primeira-dama e a vice-governadora participaram no mês de março. Depois nós fomos a São Paulo também e demos continuidade a esse curso em São Paulo. E agora o grupo que desenvolveu o meu trabalho durante esses cursos estão aqui hoje para fazer a formação e qualificação das pessoas que trabalham com atendimento à criança e ao bebê. A psicomotricidade relacional é uma prática educativa de caráter preventivo e tem como finalidade atuar sobre os fatores psicoafetivo-relacionais adquiridos na infância. Quem vai nos explicar melhor a respeito do assunto e a importância para o relacionamento entre crianças e os profissionais da saúde é o palestrante José Leopoldo. É uma metodologia que agrega ao profissional que atua com ela ou que tem contato com ela, principalmente em relação à formação pessoal. Como é que a pessoa interage com a criança, como é que a pessoa interage com as outras pessoas, com os outros profissionais que atuam com a criança, onde vai trabalhar o vínculo, o brincar,
baixar as defesas, combater um pouco o estresse, entrar nessa ludicidade e, principalmente, toda a base desse trabalho é a afetividade. Se você tem uma relação boa com a criança, se você olha essa criança, a enxerga, vê que ela realmente está ali presente, ela se sinta existir para você, a relação que ela vai ter com os adultos, a segurança que ela vai adquirir, o que ela vai integrar em relação a limite, frustração, lidar com agressividade, esse ajuste da agressividade positiva, vai fazer com que ela se sinta realmente existir nesse mundo de adulto. Serão capacitados cerca de 40 profissionais, entre eles médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas, professores e outros profissionais que trabalham com crianças de faixa etária de 0 a 3 anos. Para a psicóloga Isabel e uma das palestrantes, o curso tem o objetivo de favorecer a qualidade dos profissionais no contato e interação com crianças. A relação do adulto com a criança é fundamental para que essa criança possa se desenvolver melhor e para que a gente, no futuro, tenha a sociedade mais próspera e mais solidária, mais justa, né? Isso é decorrência essencialmente de um preparo de formação e com base no desenvolvimento pessoal de cada um. Então, o plano tem como diferencial, como foco, o investimento no desenvolvimento pessoal das pessoas, médicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiros, todos pais, professores, todos aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento da criança. 7h mais 10. Vamos atualizar as informações, trazer mais detalhes aqui no Bom Dia Rio Branco. Mas a Lília falou agora há pouco a respeito do Rio Acre. No final de semana, o nível do rio baixou 77 centímetros, mesmo com a forte chuva de sexta-feira. Com 1,58 m, o nível do Rio Acre preocupa a Defesa Civil. O Rio Acre baixou 77 centímetros durante o fim de semana e chegou a 1,58 m. Isso a medição de ontem, segunda-feira, o que preocupa a Defesa Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse é o menor nível registrado nos últimos 12 anos para essa data, ou seja, para o mês de outubro. Outro fator preocupante é que, mesmo estando em situação de emergência devido à seca, o Rio Acre e Rio Branco têm abastecido a cidade do Bujari. Na sexta-feira, dia 6, o rio media 2,35 m. O Major Falcão do Corpo de Bombeiros diz que a média de 1,58 m é preocupante e a Defesa Civil está em alerta. E o que preocupa ainda mais é de que não há previsão de chuva para Rio Branco e mesmo tendo chovido 112 milímetros na última sexta-feira, esse volume não mudou o cenário da seca aqui na capital. A recomendação da Defesa Civil, segundo o Major Falcão, é de que os consumidores prezem pelo racionamento, porque caso o nível do rio chegue a 1,50 m, ou seja, está com 1,58 m, se diminuir mais 8 centímetros, isso pode comprometer o abastecimento de água na cidade. Está aí, portanto, a preocupação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, dos órgãos que monitoram o Rio Acre. Para você que acompanha o Bom Dia Rio Branco, tem bairro aí que desde a semana passada as pessoas reclamam da falta de água e não chega água. Outros estão recebendo água em pequena quantidade, outros estão recebendo regularmente, mas se o nível do rio chegar a 1,50 m, pode comprometer o abastecimento de água em toda a capital, uma vez que esse mesmo rio, Rio Acre, com o baixo nível, ele está dando uma força, vamos dizer assim, está abastecendo a cidade do Bujari, que passa por uma seca tremenda, uma seca sem igual, jamais vista naquele município. E aí vai daquela situação, né? Um ajudando o outro, um levando um pouco de água para o outro, mas isso
pode mudar caso o nível do rio diminua mais 8 centímetros. Se no final de semana, sábado e domingo, ele baixou 77 centímetros, é quase que certo, se não tivermos uma chuva aí nas cabeceiras ou até mesmo aqui em Rio Branco, para tentar elevar o nível do rio. São 7 horas mais 13 minutos. Deixa eu mandar um bom dia aqui rapidinho para quem está acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Tião Silva, assisto seu programa todos os dias e hoje gostaria de fazer uma reclamação sobre a escola jornalista José Chalub Leite aqui no bairro Areal. As crianças caem, se batem umas nas outras. Quando vamos reclamar, as pessoas responsáveis da escola acham ruim. É certo que nosso filho deve chegar em casa roxo ou até mesmo quebrado. Sei que crianças são difíceis de controlar, tem muita energia para gastar, mas é preciso ter mais gente na escola para observar as crianças, porque algo grave possa acontecer. Então é isso, meu amigo, obrigado. Está aí então o registro de uma mãe, de uma telespectadora, de um aluno lá da escola jornalista José Chalub Leite, ali no bairro Areal. Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Tião. A faixa daqui da Boulevard Augusto Monteiro não vai sair mesmo. Bom dia, Juliana, mãe de aluno da escola Anita Garibaldi. É uma reivindicação, uma reclamação antiga dessa mãe. Nós já registramos aqui onde ela pede uma faixa de pedestre em frente à escola Anita Garibaldi, ali no 2º distrito. Mais uma vez está feito o registro e eu costumo dizer aqui que se o problema vai ser ou não solucionado, são outros 500. Nosso compromisso com o nosso telespectador e também com o poder público é de registrar, levar as informações, as reivindicações da população e aí, se quiserem resolver ou se puderem resolver, a gente agradece. Se não, a gente continua fazendo aqui o registro sempre que mandarem as informações. Bom dia, Tião, meu nome é Neuza. Quero pedir que as autoridades dêem uma olhada na ponte do ramal da Castanheira, pois está em péssimas condições. Os carros estão até furando os pneus, muito difícil. Ou seja, os pregos estão para o lado de fora, o carro passa em cima da ponte, pneu furou, né? Deve ter algum convênio ali com alguma borracharia ali próximo, para que permita que os pneus sejam furados, para que haja movimento. Só pode, porque senão recupera. Sabendo do problema, é realmente algum acordo que existe. Brincadeiras à parte, está aí feito o registro dos telespectadores lá do ramal da Castanheira, onde tem difícil acesso a uma dificuldade como a ponte. Tem também aqui, bom dia, Tião. Hoje é aniversário do meu irmão, faz 20 anos. Queria que você desse os parabéns. Ele mora no Taquari. Ele se chama Fábio. Quem mandou a mensagem foi a irmã dele, a Sabrina. Abração para o Fábio, parabéns, feliz aniversário. Obrigado, Sabrina, pela audiência e também pela participação aqui no Bom Dia Rio Branco. São 7 horas mais 16 minutos. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, eu vou estar recebendo na sala de bate-papo do Bom Dia Rio Branco representantes da Igreja Católica que vêm falar sobre o jubileu, 300 anos de bênção. É logo após o intervalo comercial e eu volto já.